Ela tinha uma carreira bem-sucedida no jornalismo, com trabalhos nas maiores empresas de comunicação do país, mas faltava o propósito, que ela encontrou na área de gestão de pessoas. Renata Betti é co-founder da Talent Academy, startup de RH Tech, residente do Cubo. É também sócia da consultoria de recursos humanos, MBA empresarial, referência em assessment e desenvolvimento de pessoas. Renata é formada em jornalismo e publicidade, com cursos de especialização em Berkeley e Harvard, e é apaixonada por empreendedorismo. Ela vai falar sobre gestão por propósito, o futuro da gestão de pessoas. Renata, por favor. Nossa, gente, responsabilidade de falar depois de duas pessoas tão feras nesse assunto. A verdade é, eu me sinto até mais segura de ter escolhido essa área, porque a nossa startup tem um pouquinho menos de 1 ano de vida, a gente nasceu dentro de uma consultoria de RH, mas a gente acredita muito nessa questão da gestão por propósito, e ver pessoas gabaritadas como a Mônica. Oi, desculpa, não estava pegando meu áudio, é isso? Tá, me deram um alô aqui. Isso porque eu tenho experiência com televisão, mas, enfim, desculpa aí. O Armando e a Mônica, pessoas como eles, falando da importância da inteligência emocional e dessa questão de você encontrar sentido no seu trabalho, só reforça que a gente está no caminho certo, que eu tomei a decisão certa de ter entrado nessa área e ter, de certa forma, largado a minha vida como jornalista, que eu, sim, me sentia muito satisfeita, mas talvez ainda não era realmente o meu propósito, e talvez o que eu quisesse lá na frente, no final da minha vida, olhar e falar, será que era esse o caminho que eu devia ter seguido? Será que eu realmente encontrava sentido no que eu fazia e tinha um bom equilíbrio emocional na minha vida, um bom equilíbrio de todas as esferas da minha vida? Então, eu vou começar a apresentação contando só um pouquinho da Talent Academy. Muitas coisas do que a Mônica e o Armando falaram estão também na minha apresentação, para você ver como a gente está alinhado nesse assunto, né? A Talent Academy ajuda organizações a conectar o propósito individual de cada colaborador com o propósito da corporação, porque a gente acredita que só assim as pessoas vão realmente se engajar nos seus trabalhos. Voltando, então, um pouquinho... Para onde que eu aponto, gente? Ah, está aqui, está certo. Vamos falar desse avanço tecnológico, né, que o Armando falou bastante. No início, a gente também mostrou uns dados que acabam, de certa forma, assustando um pouco as pessoas. Esse, na verdade, é o dado mais positivo que eu encontrei para falar do futuro, que até 2030, a projeção de Oxford é que metade das profissões que existem hoje, a metade vai desaparecer, vai ser... ou máquinas ou robôs, inteligência artificial, de certa forma, vai substituir metade das profissões que a gente conhece hoje. Tem alguns dados que mostram que é mais de 80%, né? E esse cenário acaba assustando as pessoas e provocando angústia quando a gente fala desse avanço tecnológico, porque qual vai ser o nosso papel, né? O que vai acontecer com as pessoas, com toda essa massa que hoje está se formando, tá? Até 2030, gente, é menos de 10 anos, né? Quer dizer, um pouquinho mais de 10 anos, sou jornalista, desculpa. Quais são... Na verdade, a gente acredita que as habilidades que os robôs nunca vão substituir são as habilidades humanas, né? O que torna a gente humano, na verdade, que são as competências emocionais, a inteligência emocional, os soft skills, que a gente acredita que são, vai começar a ser chamado mesmo de habilidades humanas, que é o único fator, de fato, que os robôs nunca vão substituir, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de você ser um bom líder, a capacidade de você ser flexível, de você saber trabalhar em equipe. Essas são as competências, de fato, que a gente tem que cada vez mais trabalhar e continuar desenvolvendo. E o Armando, se eu estou bem lembrada, ele disse logo no início que essas, na verdade, são as características hoje que fazem as pessoas perderem seus empregos, né? E não são as competências técnicas. Então, são essas competências emocionais, competências ligadas à inteligência emocional, que fazem as pessoas ou se destacarem ou perderem seus empregos. E é por isso que a gente acredita muito que é cada vez mais importante desenvolver esse tipo de habilidade. Outra coisa importante também, acho que ligado ao que o Armando falou, é que as pessoas, geralmente, e a gente vê muito isso, que a gente está dentro das empresas, então, agora que a gente trabalha com isso, a gente vê diariamente por que as pessoas deixam seus empregos ou estão desmotivadas ou desengajadas. Geralmente, quando a pessoa pede demissão, ela pede demissão do chefe dela, ela não está pedindo demissão do emprego, da empresa. E, na maior parte das vezes, o que a gente ouve das pessoas é isso, que eu não aguentava mais meu chefe, eu estava com estresse, com burnout, porque aquela situação não era mais
possível de lidar. Então, voltando um pouquinho na relação do trabalho, também como a Mônica falou, depois da Revolução Industrial, as pessoas começaram a se inserir no mercado de trabalho para quê? Para ganhar dinheiro, né? A motivação, a gente até brinca, é puramente financeira, porque as pessoas precisam trabalhar, ganhar dinheiro e se sustentar. E essa questão de pensar realmente no sentido do trabalho ainda não existia. As pessoas, elas precisavam entrar no mercado de trabalho, precisavam ganhar dinheiro, e não tinha realmente um sentido, elas não precisavam entender, ou talvez nem naquela época, né, mas a gente está falando muito no começo mesmo do período pós-revolução industrial, as pessoas elas não tinham nem, acho que, a possibilidade de poder pensar nesse tipo de coisa, né? Mas hoje não. Hoje, esse foco exclusivo nos incentivos financeiros, aconteceu esse problema aqui, que é o desengajamento das pessoas. Esse dado é de 2018, da Gallup, que estuda o mercado de trabalho há muitas décadas. 87% das pessoas no mundo estão desengajadas no trabalho. Assim, é um dado muito chocante, e é por isso que a gente criou a Talent Academy. Essa é a realidade que a gente quer mudar. Seja no setor público ou no setor privado, as pessoas elas têm que entender por que elas desempenham aquele trabalho, elas têm que encontrar sentido para serem mais engajadas no que elas fazem. Porque, afinal de contas, é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Esse é o tipo de problema que a gente realmente quer mudar. Para isso que a gente criou a nossa startup. A gente acredita que as empresas com equipes engajadas, na verdade, esse dado é real. É um estudo também da Gallup, do ano passado, mostrando que empresas que têm equipes engajadas têm um retorno financeiro muito superior, quase 150% superior às que não têm essas pessoas engajadas nos seus times. E, geralmente, por que as pessoas deixam seus empregos, né? A gente fez uma pesquisa para entender e trazer para vocês hoje. Mas, geralmente, as equipes engajadas, elas veem propósito no que elas fazem. Então, eu vou mostrar algumas frases, deixa eu só vir um pouquinho para frente para conseguir ler, que essa pessoa não encontrava mais sentido. Isso são casos reais de uma pesquisa que a gente fez no mês passado. Não via mais sentido no que eu fazia, eu não estava alinhado com os valores e a cultura da empresa, faltava comunicação com o meu chefe, eu tinha uma ideologia diferente da instituição que eu estava, eu precisava encontrar um trabalho que tivesse mais significado, eu queria ter mais autonomia para tomar decisões, eu não via nenhuma motivação dos líderes em desenvolver equipes unidas, eu não acreditava mais no que eu fazia, eu precisava trabalhar com algo que eu amasse, né? Eu não amava aquele trabalho. Eu sentia que eu poderia causar mais impacto, e eu queria encontrar um trabalho que me fizesse mais feliz. Ou seja, tudo isso é o quê? Se a gente parar para pensar, é propósito, né? O que todas essas características, essas frases têm em comum? As pessoas precisam encontrar propósito no seu trabalho, e é para isso que a gente nasceu, né? A gente, como eu falei, ajuda as organizações a entender o propósito individual das pessoas e conectar com o propósito da corporação, para aumentar o engajamento e a motivação das pessoas no dia a dia. A nossa ferramenta é uma plataforma, na verdade, a nossa solução, ela começa por um mapeamento individual, uma ferramenta de assessment que a gente chega em todos os níveis da organização, desde a base da pirâmide, para entender o que motiva cada pessoa lá dentro e quais são os pontos positivos, qual é o perfil de cada pessoa dentro da organização, o que faz os olhos delas brilharem, qual é o impacto que elas querem causar no mundo e como elas podem gerar mais valor para a organização. E essa ferramenta, associada a outras ferramentas que a gente criou também para identificar interferências externas, como a Mônica falou, a gente não pode mais separar a vida e o trabalho. Então, a gente, dentro da nossa plataforma, consegue, às vezes, identificar se a pessoa tem algum problema, por exemplo, no casamento dela, ou algum problema na saúde, alguém na família dela está doente, e aquilo impacta diretamente o desempenho dela. E esse tipo de coisa a gente não pode mais deixar para fora, né? A gente, como ela falou, quem acompanhou, as coisas, o trabalho, a vida, o amor, hoje é tudo muito ligado, e não tem como separar, porque isso vai afetar diretamente o desempenho dela no trabalho. Então, na nossa ferramenta, a gente consegue mensurar esse tipo de interferência externa que pode, de alguma forma, prejudicar o trabalho da pessoa. E também a gente abre essa porta de comunicação entre os gestores e seus liderados, para falar de problemas que antes a gente não podia trazer para o trabalho. Então, a gente, por exemplo, pode falar, olha, sua equipe inteira está com problema de saúde mental, alguma coisa está errada, você
precisa trabalhar isso, você precisa melhorar. E a gente começa a mostrar para os gestores a necessidade de, sim, falar sobre assuntos que não necessariamente estão ligados ao trabalho da pessoa, a alguma coisa técnica, por exemplo, que é afetada diretamente por alguma outra questão. E isso, a gente, né, junto com a nossa ferramenta de assessment e de interferências externas, a gente aumenta o engajamento das pessoas. Essa é uma descrição breve do nosso trabalho, da nossa solução. Não vou entrar tanto a fundo, porque a gente também queria mostrar para vocês um vídeo. Eu não sei, o pessoal da internet consegue ver esse vídeo também? Então, tá, só para explicar o que é esse vídeo. A gente, como eu falei no início, acredita muito que a nova era da gestão de pessoas nas empresas é essa era da gestão por propósito. Então, a gente mostrou alguns casos de empresas, a gente fez um vídeo, durou um minuto e pouquinho, é bem inspirador mesmo, e para mostrar por que a gente acredita que essa é a nova era, é o novo modelo de gestão, que a gente acha que, a partir de agora, de todas as incertezas que a gente tem sobre o futuro, né, que o Armando até colocou bem no início, falando que a verdade a gente não sabe como vai ser o futuro, mas a única certeza que a gente tem é que as pessoas são muito mais hoje conectadas e se importam muito mais com essa questão do propósito e querer entender o seu sentido no mundo, e isso é uma certeza que a gente tem. Então, as empresas têm que também, de certa forma, se preparar para isso, para essa nova geração mais questionadora e mais ávida, eu acho, por entender o seu papel no mundo. E é por isso que a gente existe. Pode soltar o vídeo? Até pouco tempo atrás, a maioria das empresas atingia sucesso apenas entregando produtos ou serviços de melhor qualidade, menor custo ou com mais agilidade que seus concorrentes. E elas acreditavam que o que mais motivava seus colaboradores era apenas a remuneração. Essa fórmula não funciona mais. As pessoas não querem somente um emprego. Elas precisam enxergar um propósito no trabalho. Buscam encontrar sentido no que fazem no dia a dia. Elas querem entender por que estão ali. Empresas que conseguiram manter sucesso ao longo do tempo descobriram o real impacto que querem causar no mundo. A Coca-Cola busca refrescar e inspirar momentos de otimismo. A Disney oferece mágica às pessoas. O Google tem a missão de garantir o acesso universal à informação. E o que essas empresas têm em comum? Elas encontraram o seu propósito. Organizações que conseguem conectar o seu propósito com o de seus colaboradores são capazes de alcançar o impossível. Essa conexão funciona como a ignição de um foguete, como uma chama que ilumina e transforma o mundo. Empresas com propósito claro e compartilhado pelos seus colaboradores têm um retorno muito maior e uma equipe muito mais engajada e motivada. É isso que move a Talent Academy. Levantamos todas as manhãs para ajudar pessoas e organizações a encontrar o seu propósito. Para finalizar, tem alguns minutinhos, gente, eu queria, na verdade, falar para vocês que não necessariamente você precisa trabalhar numa empresa que promove sustentabilidade para encontrar propósito no seu trabalho. Qualquer organização, de qualquer tipo, pode ter um propósito e um impacto positivo no mundo. E, muitas vezes, o propósito de alguma pessoa dentro dessa organização, por exemplo, é aumentar a diversidade. Então, independente do setor daquela empresa, se você consegue alocar uma pessoa num projeto específico para aumentar a diversidade dentro da sua organização, você, de certa forma, já está trabalhando o propósito individual daquela pessoa e o engajamento e a motivação e a felicidade daquela pessoa. Só dela saber que, por exemplo, ela pôde aumentar a diversidade na sua empresa, independente do setor, você já pode estar fazendo ela mais feliz e entender o porquê ela existe, porquê que ela veio ao mundo. E alguns projetos que a gente fez foram setores bem difíceis, digamos, num primeiro momento, de você entender o propósito daquela organização. Então, a gente quer quebrar esse paradigma que só empresas que fabricam bicicletas, por exemplo, estão ajudando o mundo, ou têm um propósito bacana. Qualquer tipo de trabalho, na verdade, tem muito valor. Eu acho que o difícil, talvez, no primeiro momento, é você conseguir conectar emocionalmente as suas equipes, independente do tamanho, com o que você faz. Quem, claro, trabalha no setor público, como muitos de vocês, é fácil,
vocês sabem que vocês estão promovendo um impacto positivo no mundo. Talvez seja até mais fácil do que, por exemplo, ir numa fabricante de uma peça de automação de uma indústria pesada. Tem trabalhos que a gente faz que as pessoas, de fato, têm essa dificuldade. Eu vou contar o caso da Comgás, que aconteceu há 2 ou 3 anos, que saiu recentemente numa matéria, inclusive, quem quiser ler mais sobre esse assunto, a revista Exame de ontem, que acabou de chegar nas bancas, é sobre isso, tá? É sobre propósito no trabalho. A gente vibrou muito quando a gente viu essa capa, porque mostra, mais uma vez, reforça que a gente está no caminho certo. Mas a Comgás, que faz gás encanado, estava passando por uma dificuldade também para engajar, e a sua equipe estava muito desmotivada. E eu acho que há 2 anos, mais ou menos, ou 3, eles começaram um trabalho para tentar encontrar o propósito da organização. E contrataram uma consultoria já mais tradicional para fazer isso, para tentar mostrar para os funcionários deles por que eles trabalhavam lá, né? O que eles representavam na vida das pessoas. E eles começaram a levar as pessoas que trabalhavam na empresa e que não necessariamente tinham contato direto com o consumidor final, na casa das pessoas e ver a transformação que significava para muitas pessoas ter gás encanado pela primeira vez na vida. E, a partir desse momento que eles conseguiram conectar emocionalmente as suas equipes com o que eles entregavam lá na ponta, na casa de alguém que nunca tinha tido acesso ao gás encanado, mudou completamente. E esse case é um case muito legal, porque aumentou demais a produtividade da equipe da Comgás. E eles usaram, inclusive, essa palavra transformação no propósito deles. Eu não lembro exatamente o propósito agora, mas eles promovem a transformação na vida das pessoas. É algo nessa linha, porque essa palavra é muito forte. E, de fato, as pessoas começaram a entender isso, que eles realmente transformavam a vida das pessoas e, assim, aumentou o engajamento de todo mundo e mostra que não importa realmente a indústria que você está. De alguma forma, você está criando um impacto no mundo e é só você conseguir mostrar isso para todos os seus colaboradores. É isso, gente. Obrigada pela oportunidade. A gente achou incrível esse convite do Inova Day. Essa iniciativa de vocês é muito bacana e que bom que tem esse espaço que a gente nem conhecia na Talent Academy. A partir de agora, a gente vai ser um dos maiores promotores de vocês a partir de já. Todos os meses, uma vez por mês, tem esse encontro, né, para debater iniciativas tanto para o setor público quanto privado. Obrigada.